Para todas as pessoas que não acreditaram que eu estaria aqui, um grande beijo! Oi, pampuchos, tudo bem com vocês? Enquanto tá ali, ó, legalmente loira, a gente vai aqui sentar no meu sofazinho e a gente vai bater um papo, né, gente? Hoje não vai ser um vlog comum, vai ser bem, diferente do que eu trago aqui, a gente vai conversar mais, mas óbvio que eu vou conversando de manifestação também, tá? Mas vamos dar uma folguinha pro Robertucho, né? Tem trabalhado bastante, vlogou aí, editou os vlogs da Europa, de Londres, ficou sensacional. Tô só me ajeitando aqui, eita! E eu tô aqui com a minha cocucha zero. Patrocina aí Coca-Cola. Então, assim, na agenda de hoje, vamos ter algumas pautas. Como que eu vim pra cá? E aí, eu vou contar também coisas que não te contam como au pair e coisas que eu falaria pra mim de 10 anos ou 11 anos atrás, quando eu vim de au pair. Então, se eu puder dar essa dica pra alguém, e quem estiver me assistindo, prazer, meu nome é Pamela, eu tenho 31 anos, eu moro aqui nos Estados Unidos já tenho 11 anos, e eu vim pra cá de au pair. E quando eu vim pra cá de au pair, eu vim há 11 anos atrás pela agência Cultural Care, e ela tinha sede em São Paulo, né? A sede não. Ela tinha um escritório em São Paulo. E naquela época foi bem... Assim, eu nunca... Fui pobrinha, né? Assim, eu não cresci com muito dinheiro, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar... Eu tinha 14 anos. Então, eu sempre sonhei em morar fora, né? E, assim, eu aprendi inglês sozinha. Eu aprendi assistindo filme... escutando música, entendeu? Vendo muita série e praticando. Então, assim, eu acabei manifestando essa questão de onde eu tô hoje em dia, no lugar de muitos filmes que eu assistia antigamente. Então, eu acredito que o filme possibilita a gente a sonhar mais fácil, porque nos dá a visualização de se encaixar naquela personagem e falar, poxa, eu consigo me identificar com essa pessoa. Então, assim, quando eu falo de manifestação, eu quero dizer muitas coisas importantes que seria visualizar. É sonhar realmente, é tirar, assim, pé no chão e cabeça na lua, né? É sempre, assim, daquela delusional. Então, é claro, o que tem ao seu alcance ali? Naquela época, eu pensei o que eu tinha no meu alcance. Uma das minhas melhores amigas, Laila, vocês lembram dela? Ela me indicou esse programa de au pair porque uma amiga dela, de uma amiga, tinha feito e tinha amado e tinha sido sensacional. E aí eu olhei no Facebook dela e realmente assim foi uma experiência incrível. Aí eu fui pesquisar um pouco mais e é o intercâmbio assim mais barato que tinha na época, gente. Que o programa, mais ou menos, as despesas básicas de 12 a 15 mil. Eu acho que foi isso mais ou menos, uns 12 mil reais que eu gastei na época. Aumentou um pouco mais, né? A taxa do programa é de 5 a 7 mil. O visto americano, uns 800 reais, eu acho que tá agora, né? O seguro de saúde que eles têm. E eu indico você pegar, porque assim, eu não preciso usar. Mas se precisar, é ótimo. Custo com documentos é tipo mais ou menos uns 500 reais. E aí, dinheiro pra emergência de 1.500 a 2.500. Eu vim pra cá com $500 no bolso, 2 malas e um sonho. Mas assim, vim com visto, vim com tudo certinho. Então, às vezes as pessoas assim, tem medo, tipo, nossa, eu tenho medo de tirar meu visto de turista e não ser aprovado e tal. Tenta tirar por um programa de au pair ou um intercâmbio, assim, se você ainda não decidiu o que você quer da vida, se você ainda tá pensando, ou se você não se sente que ali é casa, o Brasil... Você pode estender, gente, você pode estender suas ideias e morar em outro lugar. Você não tá estagnado em um lugar só. Não deixe a experiência dos outros. Se você teve outra pessoa que não conseguiu vir, teve o visto negado, não deixe a experiência do outro te influenciar como que você vai viver a sua experiência. Cada um tá nessa terra com a sua própria história. Então, você escreve a sua. Na minha época, eu não tive medo de não ser aprovado, porque era a minha experiência ali. E eu fui com tudo certinho, com tudo arrumadinho, quando fui fazer a minha entrevista do visto. E foi aprovado. Eu lembro que na época ele perguntou onde seria a família que eu ia morar.
me fez mais perguntas do que eu estudava no Brasil, e na época eu tava estudando engenharia. E aí perguntou, tipo, coisas de, você pretende fazer o que depois? Fiquei aqui, né? Esse tipo de pergunta. Aí ele aprovou. Só que antes de aprovar, gente, eu tive o processo com a Cultura Care, né? Eu passei por todas as etapas, né? Que você vai lá, faz um perfil. Eu quero tentar achar, não sei. Vamos ver se eu consigo achar o meu vídeo de 11 anos atrás, quando eu apliquei pra au pair. A aplicação A Família Vê o seu perfil. E aí o seu videozinho pra eles te escolherem pra entrar em contato com você. Tipo um Tinder, né? Vamos pensar real, mas pra famílias que estão procurando você cuidar da sua criança. O programa de au pair, né? Eu nem falei, eu comecei a falar como se vocês soubessem. É um intercâmbio focado em cuidar das crianças da família. Então você tá vindo para os Estados Unidos para cuidar das crianças, e aí você estuda, você viaja e tudo mais, mas você vai morar na família, com a família, né? Como se fosse uma nanny living, né? Morando na casa, e você vai cuidar das crianças, né? No meu caso foi uma criança, mas o meu processo foi isso. Você tem que ter uma carga horária cuidando de crianças, então tudo conectou, porque lembra que eu falei pra vocês, trabalhei em buffet com crianças e tal. E aí conectou de eu poder ter vindo de au pair, ter aquelas horinhas ali certinhas que eu podia aplicar. E aí eu tinha minha cachorrinha, Mel, e eu apliquei com um videozinho andando com ela na rua e tudo mais, com as crianças e tal. E eu lembro que veio 3 famílias pra mim. Aí acho que a família primeira era lá no interior. Aí eu não gostei muito, que eles não eram muito não respondiam muito, ou não era muito o lugar que eu queria ir. Aí a segunda era perto de Nova York, eu acho que é onde eu moro, mais ou menos na área agora, é engraçado. Não, minto, é lá em Maine, longe. Putz, não ia dar certo. Lá em Maine, meio longe. Aí a terceira era aqui, mais ou menos nessa área, perto de Nova York. Aí eu tava quase fechando com eles também. Aí veio essa quarta, a família pra mim, na minha cabeça perfeita, né? Porque quando eu era nova eu tinha banda. E o pai, ele tinha uma banda, tocava guitarra, toca, né? E a mãe, eu tinha acabado de nascer um bebezinho, tinha acabado de dar luz pro bebê. Então eu ia cuidar só de um bebezinho, só isso. Então pra mim, eu amo muito cuidar de bebê. Eu acho que é muito melhor do que crianças maiores, porque bebê, você tá ali, tipo, você tem um controle, né? Na caminha, come, número 2 e volta a dormir, né? É claro que você tá ensinando a criança, né? Tá influenciando ali, mas é algo que você é mais fácil de lidar, né? E eu amo muito, muito, muito bebê. Então eu fiz match com essa família. A gente fez umas 3 entrevistas antes, conversou, vídeo chamada. Aí eles me convidaram, você quer ser a nossa au pair? Eu falei, sim, não sei o quê. E eu ia em agosto de 2013. E aí o que eu recomendo, né, aqui pra vocês, quando estiver escolhendo uma família, não escolha por desespero. Tá, tudo bem que você quer sair do Brasil, mas assim, não escolha a primeira família que aparecer. Vai aparecer famílias. Não é à toa que o programa de au pair existe até hoje, tantos anos aí, existe até hoje, né? Então, não desista e também não settle for less, que falam aqui, né? Não se acostume com pouco. E é mais ou menos essa questão que eu penso. Tipo, a primeira ideia, você fechou com a família. Vai pro lugar que você quer, onde você quer aproveitar. Muitas vezes você vai pra lá no fim do mundo. E isso aí não é legal. Então, já comecei aqui a falar coisas que ninguém te contam, né? Aí, então, tipo assim, se você tá desesperada pra sair, você pega a primeira família, você não vai gostar da família, aí você vai pedir o rematch, que significa, né, que você vai trocar de família, mas muitas vezes você não consegue achar outra família, você acaba o quê? Voltando. Gastou dinheiro à toa e acabou passando um estresse em outro país. Então, lá no Brasil, já escolhe uma família boa, senta, medita, imagina a sua família como quer que seja e coloque no seu perfil, seja autêntica, mostre o que você vai trazer. Eles amam as brasileiras porque a gente é muito carismática, entendeu? Eles falavam, né, que nos bebês, crianças assim pequenas eram as latinas e brasileiras, e as mais velhas assim eram as alemãs, as europeias, porque elas são mais em linha, né, para poder ensinar as crianças que têm tipo 9, 10 anos, que já estão mais sapecas, né, por aí, enquanto os bebês que precisam de mais carinho, ensinamento, eles pegam as latinas, que são a gente,
é muito legal, né? Porque eu realmente ensinei ele português, ele era super carinhoso. E hoje em dia ele tem 11 anos, gente. Eu cheguei, ele tinha 2 meses. Mas enfim, a ideia médica, a família. Aí você tira o visto, você depois... aí eles compram a passagem pra você. Aí eu lembro que eu vim de Latam, ou de... Foi Latam ou American. E eu desci no JFK, em New York City. Por isso que Nova York tem um lugar tão grande no meu coração, que foi o primeiro lugar que eu conheci nos Estados Unidos. Então tem uma influência, assim, muito grande, ver uma cidade enorme, assim, pela primeira vez. E aí, quando você chega de au pair, e você depois vai estudar, né? Só que você consegue ficar nesse período do au pair, 1 ano. E depois você consegue estender 6, 9 ou 12 meses. E aí você pode trocar de família depois desse primeiro ano. Ou você pode continuar com a mesma família, se eles quiserem, óbvio. E aí eu escolhi ir com a família, com essa família e tudo mais. Cheguei lá. E aí a Cultural Care, eles têm uma faculdade, uma escola em Long Island, que é um pouquinho mais longe de New York City. E aí a gente vai pra lá e fica lá uma semana, não lembro. Ai, foi bastante dia, foi tão gostoso, gente. Aí eu dividi quarto com 2 brasileiras e uma alemã. E, nossa, gente, uma delas era a famosa, a mãe... A host mom dela é famosa, é brasileira, não vou dar nomes, mas é uma modelo. E ela não podia falar na época e tal, a gente ficou super assim, uou, e depois ela me contou. Foi muito legal, e, tipo assim, eles colocavam você em grupo de pessoas que iam morar no estado que você ia morar. Eu morei no estado de Massachusetts. Aí eles colocavam você no grupo de pessoas do estado de Massachusetts. 80% do meu grupo era alemão. Eu vou botar a foto aqui deles. Olha só, eles eram, tipo assim, a maioria era alemão, depois brasileiro. Aí vem, tipo, tinha gente da Espanha, da Suíça. É um programa muito famoso na Europa. Então, tipo, tinha uma mistura bastante de franceses, estavam lá também. Homens também vêm, porque tem família que gosta, né? Tipo assim, uma família que tem 3 meninos, eles vão preferir contratar um au pair homem pra cuidar, né? Que vai entender eles e tal, vai jogar videogame, fazer essas coisas assim. Aí, gente, eu cheguei, né, com a família e tudo mais. E aí, tipo assim, no segundo dia, você dorme lá, tipo, muito legal, uma faculdade, você já tem aquela experiência de filme, sabe? E você com café da manhã pronto, de buffet, assim, né, que você vai se servir. Ai, só de lembrar agora me dá uma nostalgia tão gostosa, porque eu queria tanto vlogar aquela época pra poder mostrar pra vocês. Mas foi super legal. Eu lembro que eu peguei, o refrigerante era super doce, aí eu fiquei, eu acho que, sério mesmo, uns 8 anos sem tomar refrigerante nenhum. Aí eu falei, nossa, eu vou dar uma cortada com refrigerante. Agora eu só tomo uma coquinha zero, né? Mas, aí eu lembro de ter essa lembrança, assim, que o milho era muito doce e que a Coca-Cola também era muito doce. Tipo assim, eu falei, nossa, que país que põe açúcar nas comidas, assim, sabe? Mas de resto foi muito, muito legal. Eu lembro que eu fiz amizade com muitas meninas ali. Antes a gente tinha um grupinho no Facebook e que hoje em dia eu ainda tenho amizade com elas. Eu quero um dia trazer aqui no canal uma conversa de como foi a vida delas depois do au pair, né? Pra vocês conhecer como que foi uma vida antes do au pair e depois. Mas a gente se conheceu lá no grupo e quando se conheceu lá, parece que a gente já se conhecia há anos, né? Mas eu lembro da Lígia, que ela é uma que a gente conversava. E aí tinha um barzinho na frente que a gente foi, eu era menor de idade. Aí eles colocam um X na mão assim. Mas eu lembro que eu paguei uma panca, porque... eles tinham um karaokê, aí eu cantei I Love Rock and Roll. Eu tenho esse vídeo, eu vou colocar aqui. Olha só, gente, que legal. E aí esse vídeo, aí a gente foi essa noite, aí aproveitou, foi super legal. É aquela sensação de tipo assim, meu Deus, eu consegui. Você vai estar num país totalmente sozinho, só que você já tem uma família definida, já é aquela segurança assim, tá, eu tô indo pra um lugar que eu já sei onde é, né? Mas imigrar é uma sensação que realmente só quem é imigrante conhece. Parece que seu coração abre um outro espaço pra uma outra casa. Então... foi muito legal aquela experiência, eles ensinam a gente nesses dias, tipo assim, primeiro socorro com criança, você faz cursos de CPR, então você vai aprendendo, assim, como realmente cuidar, é algo muito, muito profissional. Eles ensinam as leis dos Estados Unidos, aí falam, tipo assim, não deixa a criança no carro, né, que você vai presa, não sei o quê. Conta as leis, conta que, tipo assim, tudo é
tudo é processado aqui. E, tipo, é muito legal, porque eles colocam você com o seu grupinho ali. Mas, assim, gente, eu tive muita... Eu fiquei muito apegado com o pessoal que eu criei ali, né, naquele grupinho. Aí eles levam você pra Nova York pra ter um dia inteiro de tour lá. Aí eu lembro que eu fui pra Times Square, pra Forever 21, que era o que eu mais queria ir, porque assim, não tinha no Brasil na época, eu sempre via nos vídeos, né? E eu era 20, então eu podia vestir aquela roupinha. Hoje em dia eu acho que eu não me encaixo mais tanto, mas tem roupa boa lá. Mas assim, gente, eu amava de paixão. Assim, a Forever 21, eu comprava muita roupa lá. Mas isso antes de descobrir o brechó. Mas voltando. Quando a gente chegou lá, aí a gente fez aquela tour incrível. Foi por Central Park, pro Imagine. Muito legal, porque depois, tipo assim, é a área que hoje em dia eu convivo e tô sempre lá, né? E foi muito assim, uma sensação de gratidão. Sempre estar emitindo, tipo assim, estou realizando o meu sonho que eu sempre sonhei, agora eu estou aqui. E aí tá, aí depois eles pegam e levam você, né, com ônibus e tal, no dia seguinte, e aí você vai pra sua família, né? Aí, como a minha era em Massachusetts, a gente foi de ônibus, aí deu o quê? Umas 3h30 de ônibus, de Nova York até Massachusetts. E aí, quando eu chegava lá num ponto de ônibus específico, a família tava esperando lá. Era a hora que eu tava mais nervosa, gente, porque eu nunca tinha visto a mãe pessoalmente, né? Mas assim, ela tava me esperando lá. E eu fui descobrir quando eu cheguei nos Estados Unidos que o pai ficou muito doente. Ele foi pro hospital, ele ficou, tipo assim, mal mesmo. E aí ele tava no hospital e, tipo, a mãe tinha acabado de dar luz. O bebezinho tinha 3 meses, gente. 3 meses, ele era muito piquititico, sério. E então, tipo assim, ela tinha que voltar a trabalhar, tinha que sustentar a casa. Eu tinha acabado de chegar, o pai tava no hospital, ela tinha acabado de dar luz. Era assim... hoje em dia, pensando, eu falei, coitada dela, de verdade. Mas ela foi um amor. O meu quarto era lindo, sério, parecia de princesa, uma cama de princesa. Eu tinha o 3º andar, era uma casa meio antiga, né? Mas eu tinha, assim, um 3º andar só pra mim. Eu dei muita sorte que eu fui morar numa cidade que é uma das melhores cidades pra se morar nos Estados Unidos. Que é uma cidade que, tipo assim, tem as melhores escolas. Massachusetts é muito bom na educação. E eu pude, nossa, viver ali foi muito, muito legal. Pra manifestar já, né? A abundância de você estar ali naquela área. E aí, eu acabei... cuidando dele, do bebezinho. E aí eu fiquei 1 ano com aquela família ali. Eu acho que já contei um pouco mais essa história antes, né? De como que eu fiquei na época do au pair. Mas assim, teve coisas boas e teve coisas ruins. Só que eu, quando converso com outras au pairs, eu vejo que, tipo, tem muita menina voltando porque não consegue imaginar que via o programa como uma coisa e não era, entendeu? Então, gente, eu acho que uma ideia é ser dita. O programa de au pair, ele não é um intercâmbio que você vai vir pra você estudar em primeiro lugar. Se você tá pensando de que é um intercâmbio, é o mais barato, sim, é o mais barato que tem, que você pode vir, ficar 1 ano, você não vai, né, você vai estar morando com a família e tal, mas não é a primeiro lugar em estudar. Sua tarefa, em primeiro lugar, é cuidar da criança e ter certeza que a criança está 100% segura, gente. É muito importante isso. E seríssimo também se você não cuidar de uma criança bem. Então, tipo assim, é ter certeza que você tá vindo com essa consciência, que você vai entrar na casa das outras pessoas e que você vai estar, né, cuidando da criança dela. Aí, claro que depois vai ter as suas épocas que você pode estudar, sim, e que você vai poder viajar, vai ter suas férias, né, selecionadas ali certinho pra você poder viajar. Mas fora isso, gente, não é desse jeito que, tipo, muitas meninas vêm falando, eu mal viajo, mal consigo fazer isso, porque, o salário não é bom. Eu ouvi dizer que é a mesma coisa, 194 e algumas coisinhas, eu dava sorte que a família me dava 200 por semana. Então, é 800 por mês o salário, né? Só que, assim, compensação, você não paga aluguel, água, contas, porque é tudo incluso, né? Então, é aquela parte mais pra diversão, pra guardar, né? Só que, assim, eu imagino, não mudou nada até agora, gente. Imagina o que as pessoas, tipo assim, devem... Hoje em dia, com a inflação, coitada das pessoas que estão fazendo au pair hoje em dia, porque a inflação tá enorme, né? A inflação tá enorme, né, gente? Então, eu fico imaginando
as pessoas que estão vindo agora com esse mesmo salário, é difícil. Mas, ó, as coisas que não te contam, né? Você vai cuidar da criança em primeiro lugar, como eu falei. E depois você vai estudar, claro. Você não vai ter um carro pra você. Eu achei que eu ia ter. Eles pedem, a empresa do au pair pede pra você tirar uma carteira de motorista. Só que necessariamente não quer dizer que você vai dirigir. Porque eu cheguei, tinha 2 carros na garagem e os pais não deixaram eu dirigir. Então, tipo assim, eles falaram, você atravessa a rua, tem um trem. Então, eu aprendi a viver com, né, o transporte público. Só que assim, decida onde você vai morar. Antes de fechar com a família, pesquisa muito bem. Joga no ChatGPT, joga no Google, mostra a cidade, entendeu? Vê o que você quer ver ali sobre, tipo assim, é essa cidade mesmo que eu quero morar? Porque às vezes você vai morar lá no fim do mundo. Aí tive uma amiga minha que foi morar pra Ítaca. Ítaca em Nova York. Nova York é enorme, não é em Nova York City. Ítaca é uma cidade muito longe daqui, que não tem nada. Então, tipo assim, ela ficou muito presa lá. A minha amiga também que morou em Los Angeles, por exemplo, tava em Los Angeles, mas não tinha um transporte público e um carro. E pra quem mora em Los Angeles e não tem um carro, porque é muito difícil de se locomover lá. E transporte público lá é muito ruim. Então, assim, pergunta pra família, tipo, tudo bem, é lei, mas eu tenho um carro, porque como que eu vou poder me locomover? É difícil, porque minha amiga morava lá no topo do Hollywood Hills, que era difícil pra ela. Então, assim, isso que não vão te falar, tipo, vem que é maravilhoso. Tudo bem, eu vou, mas vai ter as coisas que eu quero perto de mim? Quer morar numa cidade grande? Então foca em Nova York, Miami, Boston, Chicago e Los Angeles. Eu fecharia as essas. Tem Las Vegas também e tudo mais. Mas pensa nessas, assim, pra você quer ter experiência de cidade grande, de Estados Unidos. Agora, assim, outros países, tipo Texas, coisas assim, é muito grande, muito longe, tudo uma coisa da outra. E eu acho que vai ser um choque cultural também, como assim, cidades, New Hampshire. É muito... não sei explicar, né? Mas assim, é longe de tudo. Se você não tem carro, você também não vai se locomover. E é mais o countryside, né? Então assim, se você quer ter essa experiência, ou se você também nunca passou frio. Eu me arrisquei, eu fui para Massachusetts. Eu passei um frio de menos 35 graus. No meu primeiro ano de au pair, teve a nevasca, a maior nevasca dos últimos 20 anos lá. E a gente ficou preso 3 dias em casa. A mãe tinha ido viajar. Eu fiquei com o pai e com a criança. Ficamos 3 dias presos em casa. Pânico. Então, você não vai ter... Aí você vai poder, né? Se você não saber onde que você tá morando, não fizer a pesquisa certa, você pode estar parando no fim do mundo. Você cuida de criança. Você perde a vontade de ser mãe. Isso não te contam. Eu não tenho vontade de ser mãe. Eu tenho 31, eu não tenho vontade de ser mãe. E por conta disso, de ter cuidado muito de criança, perdi a vontade. Já senti que foi suprida. E é isso, eu quero viver a minha vida agora. Então, acho que isso vem de outras au pairs que eu também conheci, que falou, meu Deus, a criança me traumatizou, não quero ter mais filhos. Você vai trabalhar hora extra, tá? A família vai fazer você trabalhar hora extra. A mãe vai falar que tá presa no trânsito. Vai chegar tarde. Cobre essa hora extra, tá? Conversa com ela, fala assim, como que podemos fazer essa hora extra? Você prefere me compensar, me deixando sair mais cedo ou me pagar? E cobre valor normal, de uma nanny living normal, não de uma au pair, tá? Pra você poder fazer uma graninha extra também. Você vai ter privacidade zero, tá? Por mais que eu morava numa casa de 3 andares com a família, toda vez que eu ia na cozinha, e eles compravam tudo pra mim, a comida era inclusa. Mas toda vez que eu tava indo na cozinha, eles iam lá perguntar o que eu tava fazendo. Ou iam lá xeretar. Nunca ficava confortável de poder cozinhar o que eu queria na cozinha, gente. Era insalubre, sério, era toda vez. Então, uma época eu emagreci muito, porque eu comia só sanduíche natural de peito de peru. Era a única coisa que eu conseguia comer. E aí, tipo assim... não é legal, né? Eu emagreci, mas a única coisa que eu conseguia comer era um sanduíche, porque eu não aguentava mais a família ficar passando lá na cozinha enquanto eu tava cozinhando. Me deixa, por favor. Assim, óbvio que a cozinha é deles, né? Mas deixa só o pé um pouquinho quietinha ali quando ela tá ali cozinhando. Deixa ela o momento de paz dela depois do trabalho. Tá, você lembra que você trabalha pra eles. Eles
o au pair preza muito, é uma família. Não, não é uma família. Você tá morando na casa deles. Tudo bem que eles podem te tratar realmente como família e tal, mas você está trabalhando com eles e o seu principal, número 1, é cuidar das crianças deles e ter certeza que tá tudo bem com eles. Porque se acontecer alguma coisa com eles, esse negócio de a gente é família, ó, tchau, já escutei histórias horrorosas sobre, tá, gente? Vai ter au pair que vai fazer grupinho ali. Então, assim, quando eu cheguei, eu preferi fazer amizade com as alemãs, que vocês viram a Jenny. E aí eu acabei fazendo um grupinho com elas, né? Mas eu tinha as brasileiras que faziam um grupinho, né? Que deu até briga lá. Nossa, elas não perdoavam, não. Sério. Você vai receber pouco, como eu falei, você vai gastar rápido. Esse dinheiro vai assim, você não vai saber nem como. Você vai se apegar muito fácil com as crianças, né? Porque você vai estar vendo eles todo dia, né? E você... a única coisa que eu acho ruim, né? Que esse programa, acho que ele vai até 26 anos. Então, se você tem acima de 26, não vai conseguir nos Estados Unidos fazer esse intercâmbio. E também não te contam que tem curfew. Curfew é um horário certo pra chegar em casa. Antes de eu ir, eu perguntei pra família, tem curfew? A família, não tem. Teve um dia que eu perdi o ônibus porque eu não tinha, um carro. E aí eu acabei chegando em casa, tipo, meia-noite. E aí a mãe ficou meio brava e botou o curfew 10 horas da noite pra eu voltar pra casa. Então, assim, coisas podem mudar com o tempo, né? Mas eu recomendo, tipo assim, óbvio, que não vai ser fácil os primeiros meses, entendeu? Tenta, assim, entender o lado deles também, tipo assim, como eu também espero que ele entenda de vocês. Mas entender que, tipo assim, a gente tá sendo uma estranha na casa deles, né? É um demorado processo, mas quando dá aquele clique, eles veem que você tá cuidando das crianças com maior amor, é uma conexão muito legal. Tipo assim, eu tenho memórias deles incríveis. A mãe, eles me deram de Natal muitas coisas, assim, que eu tenho até hoje. Me deram um iPad, a mãe trabalhar pra Apple, então, tipo, o iPhone, iPad. Putz, eu ganhava muita coisa deles, assim. Muito, muito legal mesmo essa parte. E também tem coisa boa, né, gente? Eu não vou falar, tipo assim, só coisas ruins do au pair, mas o que eu vou te dizer, a verdade que eu contei agora, né, nua e crua aí, mas a coisa boa que tem é que, assim, você, gente, vai viajar com a família, o que é legal. Eu tive amigas minhas que viajou pra vários lugares nos Estados Unidos. E é uma oportunidade que você tá vivendo aquela abundância, né? Você vai estar morando numa casa enorme. Tipo, a família me levou pra uma casa da praia uma vez, que foi muito legal. Mas você tá vivendo aquela família, convivendo ali, recebendo aquela energia de abundância, porque a maioria das famílias tem dinheiro, sim. E às vezes eles querem, porque óbvio que é um programa barato, mas porque eles querem proporcionar também pra au pair, tipo, esse intercâmbio, sabe? Tipo, e saber que elas são muito gratas de estar ali. Eu acho que eu tenho essa vibe, mais ou menos, sobre o au pair. Outra, você consegue trazer a sua família e amigos pra vir te visitar. Meu pai veio me visitar, minhas melhores amigas vieram me visitar. Eu incentivei esses meus amigos a vir. Eu acho que quando eu tava aqui, muitos amigos meus, tipo, eu vou porque eu quero visitar a Pamela, sabe? Então, tipo, isso é muito legal, porque você acaba proporcionando aquilo e a família te deixa, esses seus amigos, família, ficar com você ali na casa, o que eu respeito bastante. Então, é muito legal que eu acabo economizando pros seus amigos e família. Você vai incentivar outros a vir como au pair, a viajar, a mudar de país. Eu influenciei muitas amigas minhas. Eu tenho 3 amigas minhas que mudaram pra Europa depois, né, que eu mudei pra cá. Então eu sinto que eu tive uma influência muito grande nisso. E outras meninas também que mudaram, que falou que eu influenciei. Então eu sinto que, tipo, eu pude mostrar que você é capaz de mudar. É um big girl step, sabe? Sair dessa zona de conforto, mas que dá certo e que dá bom no final, gente. Você vai ter aquele recomeço de vida. Isso vale até pra... agora sim que eu tô falando papo de intercâmbio em geral, tá? Não só do au pair. Você vai ter, literalmente, assim, a oportunidade de recomeçar. Você não tá tendo uma vida boa, terminou um namoro ruim, você não tá bem com a sua família, você quer sair da sua zona de conforto, quer recomeçar, não gosta de onde você tá agora, intercâmbio é a solução, brincadeira. Mas assim, é uma oportunidade de você recomeçar com uma pessoa, uma personalidade perdida no personagem. Mas, tipo assim, uma personalidade que você sempre quis, a Pamela que gosta disso, que se veste assim.
E eu consegui me moldar daquela forma, de como eu me amava ali daquela época, né? E, gente, foi tão legal, sério mesmo. Essa época do au pair foi essencial pra mim e pra minha influência de vida. Eu voltaria pra 20 anos atrás, né? 20 anos atrás não, desculpa. Há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. E agradeceria muito a Pamela, de 20 aninhos, gente, era muito novinha, ter dado esse grande passo pra minha vida, que mudou a minha vida, né, gente? Então, você volta também, se você voltar, porque eu tenho amigas que voltaram, você vai voltar com muitas memórias, você vai ser uma nova pessoa. Eu tenho certeza que vai abrir portas no Brasil. Tem muitas amigas que viraram professoras de inglês, tiveram ótimas oportunidades no Brasil por conta, né, de ter morado aqui. Então, você tem um salário semanal, que é muito bom também, que geralmente aqui nos Estados Unidos, a cada 2 semanas você recebe, né? Só que aqui o au pair, eles te pagam semanalmente. Então, toda sexta-feira, sextou, literalmente, você vai estar recebendo aquela graninha ali. E recomendo, guarda 100, gasta 100. Guarda aquele dinheiro ali, gente, porque é algo que eu não fiz, né? E então, aí agora sim, outra coisa que eu recomendo é isso, guardar dinheiro, salvar dinheiro, porque coisas que eu contaria pra Pamela 11 anos atrás é isso, amor, salva o dinheiro, que eu não fiz, porque também teve outras coisas, como eu estudei em Harvard, que é a família, eu tive que pagar também uma parte, que não foi barata, mas eles contavam semanalmente do meu salário, então eu recebi muito menos do que 200 por semana, gente. Mas tudo bem, a gente vivia com pouco e tudo bem. Eu recomendo vocês estenderem, se puder. Estenda esse intercâmbio, se puder, gente. Porque, um ano passa rápido demais. 2 anos não vai ser nada e você vai levar uma bagagem enorme. E pode ter outras possibilidades de você ter outro crescimento nos Estados Unidos. Assista muita TV, escute muita música quando mudar pra cá. Eu fiquei viciada naquela série How I Met Your Mother. Eu assisti ela todos os dias, gente. Todos os dias, assisti todos os episódios daquela série, sério. Breaking Bad também, fiquei viciada em Breaking Bad. E porque eu aprendia muito mais ali na escrita, né? Na escuta e tudo mais. Era muito legal, porque pegava a gíria da galera ali, né? Nova York e tal, era bem perto. Aí, uma coisa que eu recomendo, jante mais com a família. Isso contaria pra mim lá de 11 anos atrás. Por quê? Porque, gente, pensa que você também tá tendo essa oportunidade. Janta com a família, conversa, sabe? Parece um filme, aquele jantar. A família, eu amava quando eles me chamavam pra jantar. A gente conversava como foi o dia, tentava se conectar ali. Se eu falava algo de errado em inglês, a mãe não tinha vergonha de me corrigir. Eu também não ficava chateada porque ela está me corrigindo ali. Então é aquela chance de você praticar e viver a cultura. Uma coisa do au pair que eu amo, que, sério, é você viver a cultura. Você tá morando com uma família americana. Aquela família lá tá cuidando de você da forma americana, não tem um jeitinho brasileiro. Você vai comer diferente dele, você também vai trazer essa cultura pra eles, o que é lindo. Mas você vai vivenciar um intercâmbio de verdade vivendo com uma família americana. E isso não te contam, né? Aproveita o que a sua cidade tem a oferecer. Sério, todas as cidades têm coisa boa pra oferecer. Se você não tá vendo, oportunidades, é porque você não tá procurando certo. Procura no site da cidade, sabe? Procura tem Instagram de influencers da sua cidade. Vê o que tem pra oferecer. Se jogue, conheçam mais americanos. É algo que eu contaria pra mim antes. Eu fiquei muito fechada com outras, eu fiquei fechada com as alemãs, algumas brasileiras, e não deixei de conhecer muito americano. Então, eu teria feito mais amizade com americanos naquela época ali. Mas também foi um pouco difícil, que não tinha onde ter uma abertura pra poder ter amigos ali, né? Aproveita muito essa experiência, porque passa rápido, gente. Viva cada instante, ninguém te conhece lá. Vive intensamente, sério mesmo. E saiba que vai acabar rápido. Até se for ruim, tenta ver o lado bom da história, sabe? Tá frio, mas poxa, eu nunca passei frio na vida, eu nunca vi neve na minha vida, sabe? Então, passei o maior frio da vida, mas nunca tinha visto neve. Então, passei o maior frio feliz vendo a neve ali na minha frente. Releve, né, como eu falei, os pais, porque, às vezes mal eles sabem, né, o que tá acontecendo ali na vida deles. Se eu fosse rated, dar um número de 0 a 10, eu acho que a minha experiência de au pair foi 8, sabe? Claro que eu tive umas briguinhas com a família aqui e ali. Só que assim, no final,
eu guardo muitas memórias boas deles. Eu decidi ficar 2 anos com eles, tá? Eu estendi, fiquei mais 1 ano com eles. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência muito incrível. Hoje eu vejo que eu tenho 11 anos e que, assim, cara, fui parte dessa história, né? E poder contar pros pais de o quanto eu cresci, quem eu sou hoje em dia aqui, é muito gratificante até pra eles. Eu vejo que eles ficam muito felizes por tudo que eu fiz, né? Por quem eu me tornei aqui. E uma influência muito grande também, acho que a minha maior oportunidade que eu tive foi eu estudar em Harvard, gente. Literalmente. E é isso que eu queria contar também nessa parte do vídeo. Agora, como foi a minha experiência em Harvard. Eu escolhi essa família em Boston porque era perto de Harvard. É tipo uns 15 minutos de trem, né? De quando cheguei em Boston, mas eu morava tipo uma meia hora, né, de trem do campus mesmo. E na época eu me inscrevi no ano, foi um curso de business, que só teve, naquela época não teve depois. E foi muito legal, porque, tipo assim, quando eu me mudei, eu nunca falei outra coisa. Eu contei na minha cabeça, assim, eu tô mudando pra lá porque eu vou estudar em Harvard. Acabou. Eu vou estudar em Harvard, não tem essa. Eu vou estudar, vai ter alguma coisa que eu vou estudar. Então, assim, eu botei na minha cabeça, eu falei, não, eu vou estudar em Harvard. E vai acontecer. Então, aí quando eu cheguei lá, eu conversei com a família e falei, eu quero estudar em Harvard. Ela falou, tá bom, o que a gente precisa fazer? E me ajudou com todo esse processo, me deu um computador, um MacBook na época pra poder estudar tudo certinho. Vou botar umas fotos aqui de como que foi a experiência lá. Mas assim, foi sensacional essa lembrança, porque na época não era assim, você se inscrevia, você tinha que passar por um processo, por mim foi 2 testes. Tinha até um terceiro no dia da aula também, você passa por outro teste. Até você ser aceito, né? E aí eu me inscrevi e fiz esses 2 testes. O primeiro teste é a escrita. Você vai fazer a escrita lá e tal. E outro teste é a de escuta, né? Eles te põem no auditório, assim. E aí eles vão botar um áudio, você vai ver se você tá realmente escutando e escrevendo ali. Aí eu passei nesses 2 e aí eu fui pra esse curso, né? E foi até um nível bem avançado. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei, acho que, tão preocupada. Mas eu passei, entrei em Harvard e tal. E aí foi onde eu conheci o Pedro também. A gente se conheceu lá, estudamos na mesma classe. Ficamos amigos, assim, best no primeiro dia. Mas aí, quando eu cheguei, aí paguei a FIA, a família pagou a FIA lá, tal, fui lá. E aí eu estudava à noite. Aí eu pegava o trem no frio e ia, descia, mas literalmente descia. Eu pegava o trem na frente da minha casa e descia na frente do campus, na frente de Harvard. Então era muito conveniente. Eu dei sorte que meu curso, literalmente, tem a Extension, a Harvard Extension, tem um prédio só deles que é bem afastado do campo de Harvard. Só que o meu curso, eu dei sorte, gente, que o meu curso foi muito sensacional. Às vezes, quando eu conto, as pessoas não acreditam. Foi muito legal esse curso que teve. Foi dentro de um campus, foi uma faculdade, literalmente. Sério, eu tinha acesso à livraria, à biblioteca, quer dizer, eu tinha, tipo, de verdade, gente, foi muito, assim, eu tava vivenciando isso aqui. É Legalmente Loira, o que eu assistia quando era criança, eu influenciei tanto o meu futuro que eu consegui vivenciar isso aqui, entendeu, gente? Vocês têm noção? Então, assim, quando eu tava lá mesmo, eu pensava, putz, on this perfect day, que é a música do Legalmente Loira. Mas assim, eu não conseguia acreditar, e eu vivia tanto nessa abundância. Foi assim, muito pesado o curso. O curso mudou a minha vida, né? Estudar em Harvard mudou a minha vida, porque meu inglês foi outro depois. O professor pedia literalmente pra gente ler um livro por semana. Eu até brinquei, eu nunca vou esquecer. Uma vez eu falei pra ele assim, nossa, professor, que difícil. Aí ele virou assim, welcome to Harvard. Aí todo mundo deu risada. E realmente, assim, Harvard leva o nome e o sobrenome de ser difícil, né? Mas é algo que te impulsiona e te ajuda. Eu ia antes porque eu queria estudar, eu queria estar lá. Eles têm uma área que você consegue imprimir tudo. Eu tinha tanta coisa que eu imprimia. Os livros, você pode pegar os livros lá também. Então, literalmente, toda semana ele passava uns exercícios de casa pra gente. E era super difícil, mas que mudou a minha questão de ver as coisas e influenciou no meu currículo também, gente, que eu tenho certeza que pesou nessa parte de eu ter estudado lá. Então, assim, eu agradeço muito a família de ter me proporcionado isso, esse sonho que eu realmente, antes mesmo de ter ido como au pair,
eu já sabia que eu ia estudar lá. Porque no meu campo energético já estava decidido que era lá que eu ia poder estudar. Então, é um certificado que é válido do au pair, que você pega no final, né? Então, tipo, gente, foi muito legal. As pessoas que eu conheci lá também eu levo até hoje em dia, né, pra vida. Então, valeu super a pena. Eu vivenciaria isso outra vez de novo, se eu pudesse estudar lá. Então, eu acho que a Harvard oferece cursos online gratuitos, se eu não me engano, viu, gente? Então, dá uma olhada, sabe? E, tipo, outra coisa também, não fica com a cabeça pensando que você não vai conseguir algo. Quem que te disse isso, que você não vai conseguir, sabe? Muita gente, quando eu virei e falei que ia estudar em Harvard, deu risada de mim, de verdade. Eu disse, mas por quê? Tipo assim, que nem ela falou, why? Like it's hard? Tipo, é difícil estudar em... Não, eu estou escrevendo a minha história. Esta vida que eu estou vivenciando aqui é a vida da Pamela. É o diário da Pamela. Por que a Pamela, nesta vida, não ia estudar aqui? Se eu tô morando na mesma cidade, se o universo me trouxe pra uma família na mesma cidade, uma família abundante e que me proporcionou isso, por que eu não conseguiria estudar? Então, assim, o universo me proporcionou. Eu mentalizei que eu queria estudar em Harvard. Me trouxe pra uma cidade. Você viu como tudo se conecta, né? Me trouxe pra uma cidade perto, com uma família que me deu essa oportunidade. O que eu precisava fazer ali era estudar muito que eu pudesse entrar e dar o meu melhor pra tirar a melhor nota ali. E eu terminei com A-. Tem A+, que é a melhor nota, e eu terminei com A-, porque eu faltei um dia que eu fui viajar pra Las Vegas com as minhas amigas. Mas fora isso, gente, eu ia ter tirado A+. Olha só. Tudo que eu estudava. É a minha letra de médico, né? Mas não tem problema. Mas a gente... Nossa, uma vassoura. Que eu não conseguia prestar atenção. E escreve em ela, viu? Depois, por que a minha escrita não ficou boa? Tanta coisa, de verdade. Ela escrevia... Ai, que bonitinha! Será que tem alguma data aqui que eu coloquei? Ai, olha, gente, que coisa fofa. Harvard, fevereiro, dia 24. Ai, que bonitinho. I am 20 years. 20 years old, né? Pamela tinha 20 aninhos. Ó, dia 26 de fevereiro. Olha isso, gente. No matter where you are, from your dreams are valid. Your dreams are valid. Não importa onde você estar, os seus sonhos são válidos, viu, gente? Um imigrante. Mais ou menos isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Não desistam do sonho de vocês. Olha só, eu consegui realizar o meu. A Pamela, de 20 aninhos, sonhou e conseguiu realizar o dela. E antes de eu finalizar, eu escutei um podcast hoje. Eu anotei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. No podcast que eu escutei hoje, da Abraham Hicks. Ela é uma bruxona incrível. Eu sou apaixonada pelos podcasts dela, né? Toda semana tem um novo. O que ela falou hoje, que eu fiquei meio assim... Cara, que legal. Você sempre tem que começar o seu dia. Você é grata, né? E agora vem o papo de manifestação no final. Então, assim, sempre começa com I am so grateful. E tenta achar algo que você é grato naquele dia pra já começar com aquela positividade na sua mente. Mas você sabia, gente, que amor e apreciação é a mesma vibração? É a mesma frequência? Quando você aprecia algo, quer dizer que você ama, entendeu? Então, apreciar é o que te dá um gás pro amor. Então, te dá um foco na sua mente quando você aprecia algo. Coisas que você pode falar. Eu amo focar na minha vida em algo. Eu amo achar apreciação em algo no meu dia. Eu sempre estou procurando por algo no meu dia pra fazer, pra apreciar. Então, assim, eu queria trazer no final desse vídeo o quanto... E que, assim, vibração... Eu tô tentando ler as minhas próprias anotações que eu queria falar pra você. O que você está sentindo é o que você está manifestando, tá, gente? Então, eu estava semanas atrás
sentindo muito sozinha, me sentindo meio nervosa, com contas pra pagar, essas coisas assim. Qualquer vibração que eu tô mandando pro universo, sabe? Então, tipo assim, eu mudei totalmente, eu tô mudando, eu tô me sentindo muito melhor e as coisas estão assim mudando muito rápido e eu consigo ver o quanto o poder da mente, da palavra, faz a diferença. Então, se puder tirar uma coisa assim, que agora eu aprendi que apreciar e amar é a mesma coisa, eu aprecio muito vocês, cada um de vocês que tá assistindo meu vídeo aqui, e eu emito amor a todos vocês. E eu espero que vocês aprendam algo, né? Que nada é impossível. Uma menina que veio lá de Santos, São Paulo, sabe? Do litoral, que não tinha nenhuma esperança de um dia, né? Poder estudar em Harvard. Acreditei em mim mesma e fui estudar em Harvard. Vim de au pair, que eu peguei a oportunidade que era mais barata que eu podia para sair da minha zona de conforto e que acabou sendo a melhor de todas. Então, se você tá assistindo isso e tem uma dúvida se você deve mudar para outro país ou não, eu espero que essa seja a sua resposta, que sim, eu acho que você deveria sim. A nossa vida é muito curta para poder estar em um lugar só. Seja um imigrante, viaje, eu aposto que mesmo que você voltar depois, você vai voltar com uma bagagem enorme dentro de você que você vai poder compartilhar com os outros. E é isso, gente. Agora eu encerro esse vlog. Vlog não, né? Esse bate-papo que eu tive aqui um pouco com vocês. E o próximo a gente já começa o vlog amanhã. Com várias coisas. Vai vir aí o Thanksgiving, Natal. E eu espero que tenha contado também um pouco da minha história aqui. E um pouco do intercâmbio que eu vim. E é isso, gente. Fiquem em paz, eu desejo que todas as manifestações se realizem e eu vejo vocês em breve. Mua! Essa letra, ela fala assim, gente: I'm on a race, but I already won. Que é desse filme aqui. Que significa o quê? Eu estou numa corrida, mas eu já venci. E é isso, gente. Fiquem com o meu grande abraço. Eu amo vocês. E tchau!